Quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amados, é com alegria que nós nos reunimos neste domingo, dia que o Senhor reservou no tempo para que nós prestássemos a Ele um culto em espírito e em verdade. Deus não é mais Deus porque nós o adoramos. Deus também não é menos Deus se nós o desobedecemos. Deus permanece Deus em glória, em poder e majestade, posto que lhe basta-se a si mesmo. Contudo, Deus requereu de nós o culto para o nosso próprio bem. Deus quis que nós nos ajuntássemos num dia em 7 para adorá-lo, porque Deus pensa em nosso conforto espiritual. Deus pensa na paz da nossa mente, no conforto da nossa alma, no equilíbrio das nossas emoções, porque Deus se interessa por nossas vidas e quer abençoar-nos. E Deus deu-nos de presente, graciosamente, o culto para que dele nos beneficiasse, para que nós fôssemos os mais felizes de todos os homens na face da terra, por termos não só o privilégio, mas a liberdade de entrar na sua presença e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que este culto seja uma riquíssima oportunidade para que a glória, a santidade, a beleza de Deus toque as nossas vidas, transformando-nos para a sua própria glória e para que sejamos todos felizes. Fiquemos em pé, iniciemos o culto com a oração de um livro de oração comum. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, cuja vontade é restaurar todas as coisas em Teu Filho amado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, concede em Tua misericórdia que todos os povos da terra, divididos e escravizados pelo pecado, sejam libertados e unificados no reino do Filho do Teu amor, por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, em um só Deus, agora e sempre. Amém. Adoremos a Deus com a beleza da sua palavra. Salmo 110. A uma só voz, adoremos a Deus. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Oremos. Poderoso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus querido, por esse domingo e por esse culto que agora dedicamos a Ti, Senhor. Invocamos, ó Pai, o poder do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que, Senhor, possamos o adorar em espírito e em verdade. Nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Possamos louvar e adorar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nosso Deus é soberano.
é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus. Continuando, grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
temerá teu nome, ó Rei das nações? Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Vem, derrama a paz. Derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que tem feito, Senhor. Pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Obrigado, Jesus.
Leitura da Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 40. Mateus, capítulo 25, de 31 a 40. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Os irmãos podem sentar-se. Glorioso Deus, bendito Pai, obrigado pela oportunidade deste culto, dos louvores que cantamos em honra do Senhor e pela proclamação da Tua palavra bendita. Agora, Deus, porque resta-nos a nossa fraqueza e a nossa pecaminosidade, é que nós suplicamos a graça e a assistência infalível do Teu Espírito, para que alcancemos a Tua vontade expressa na palavra lida nesta hora e coloquemos em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. Amados, se nós seguíssemos o calendário litúrgico um pouco mais de perto e mais perfeitamente, hoje nós estaríamos no último domingo do tempo ordinário, o que significaria que nós lembraríamos de uma festa muito antiga dos cristãos, chamada Jesus Cristo, Rei do Universo. As igrejas que são mais afeitas a este calendário litúrgico em todo o mundo, hoje se quedam adorantes diante da imagem que a própria Bíblia revela de Jesus Cristo assentado no seu trono de glória, tendo o cetro do reino de seu Pai nas mãos, julgando todos os homens, todos os povos, a começar pelos seus, e inaugurando de modo definitivo o seu reinado sobre todas as coisas. Neste culto, nesta noite, esta é a perspectiva das coisas que nós adoramos e das coisas que nós esperamos testemunhar e viver. Um dia todos reunidos sob o reinado indestrutível, infinito do Senhor Jesus Cristo. Reinado sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre qualquer realidade, posto que Ele é a realidade que dá sentido supremo a tudo quanto existe. Nós acabamos de ler o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus só é compreendido se nós o lermos em duas perspectivas. A primeira delas, linkada ao Antigo Testamento. O livro de Mateus tem uma preocupação premente desde os seus inícios. Quando começa a genealogia de Jesus, quando começa a dizer da sua origem divina, do seu nascimento entre nós, da sua concepção no seio virgem de Maria, sem concurso humano, à sombra do Espírito Santo, até chegar no tudo está consumado, ou na sua subida aos céus, tudo no Evangelho de Mateus tem a preocupação premente de dizer que todas as esperanças do povo na antiga aliança e todas as boas promessas de Deus feitas, desde Gênesis 3,15, quando Ele prometeu dar-nos um Salvador Messias, todas as profecias e todas as promessas, uma a uma, elas se cumpriram cabalmente no ministério
na pessoa e na vida do Senhor Jesus. Portanto, não há que esperar outro profeta, outro cumprimento, outro Messias, outro Salvador, porque em Jesus se esgota, por assim dizer, o favor e a boa vontade de Deus para com os homens. Esta é a primeira grande preocupação do Evangelho de Mateus, é dizer que Jesus é o termo das misericórdias. Jesus é o único pelo qual chega-nos a nós de maneira eficiente e verdadeira toda a boa dádiva de Deus. Os que estão fora de Cristo, estão fora da aliança, estão fora do reino, estão fora do perdão, portanto não há nenhuma perspectiva de serem felizes, a não ser passar esta existência alienando-se, buscando ser feliz no dinheiro, no progresso pessoal, na fama, na coleção de vaidades, no sexo, nas drogas ou em qualquer outro subterfúgio para tentar remediar ou pelo menos salvar um pouco de dignidade esta existência. Mas fora de Cristo não há salvação, porque não há reinado sem rei, e o rei é o Senhor Jesus. A outra perspectiva pela qual nós podemos compreender o Evangelho de Mateus é na sua perspectiva escatológica. Mateus quer assegurar para os seus que o tempo do fim já começou. O reino de Deus já está entre nós. Nós somos as testemunhas privilegiadas dos últimos dias e dos últimos tempos. Dia menos dia, esta história, esta realidade, este mundo vai experimentar a sua mais perfeita caducidade. Vai abrir falência e tudo deste mundo desaparecerá como no piscar de olhos. E isso não é um terrorismo religioso ou espiritual. Isso não é uma forma de pregar colocando as pessoas contra a parede para que elas se decidam a dar rumo na sua vida. Esta é uma promessa firme e segura da parte do Senhor, atestada inclusive pelo apóstolo Pedro, que no final dos tempos todas as coisas serão como que consumidas pelo fogo. E aí virá novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Mas para que essa justiça seja perfeita, todas as coisas desta vida e deste mundo têm que desaparecer, porque todas as coisas, por mais tocadas que sejam aqui e agora, pela santidade de Deus, pela graça do Espírito, pela presença da igreja, pelos santos que habitam esta terra, todas estas realidades estão sim contaminadas e infeccionadas pela mentira do pecado. Mesmo os santos, e dentre os santos, o mais santo dos homens, nascido de homem e de mulher nesta vida, tem na sua vontade, na sua mente, nos seus desejos, nos seus sonhos, na sua vida em si, a marca do pecado. Não é à toa que a experiência do gigante apóstolo Paulo é aquela: eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Chega a dizer: desgraçado o homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Doutra sorte, deixados a nós mesmos, nós não podemos agradar a Deus, porque a carne tem aspirações contrárias contra o Espírito, e nós somos marcados e levados pela vaidade a fazer o que Deus não quer, e o que é pior, a amar tudo quanto Ele proíbe. Mais de uma vez já citei Agostinho, que diz: o pecado é amor às coisas desta vida, ainda que legítimas, até o desprezo de Deus. Ao passo que santidade é o desprezo das coisas desta vida, ainda que legítimas e justificadas, até o amor único de Deus no coração. Portanto, o reinado de Deus é comprometido quando nós entronizamos no nosso coração e na nossa vida uma série de coisas, pessoas, circunstâncias, bens, experiências, relacionamentos, qualquer outra coisa que governam a nossa vida e a nossa vontade mais do que o próprio Deus, o seu Espírito e a sua palavra. E o progresso na santidade é exatamente o oposto. É quando a palavra tem a primazia, o Espírito consegue influenciar-nos e a graça de Deus leva-nos irresistivelmente para a comunhão com Deus, até o ponto de colocar as coisas no seu devido lugar, em ordem de importância e de equivalência e importância
em face da bênção de Deus. Casamento, família, educação dos filhos, ganhar a vida, construir um patrimônio, ter uma boa carreira, essas coisas todas que não são nunca ruins em si mesmas. Absolutamente. Não são ruins. Elas são dons de Deus para a criação. A sexualidade, já expliquei várias vezes aqui, é uma graça de Deus para os casados para desfrutarem da indizível felicidade de Deus. Os bens deste mundo, como o dinheiro, também foram dados ao homem, ganhado mediante o trabalho, para que o homem desfrutasse também do desenvolvimento e do progresso da criação. Os bens culturais, todos eles, independentemente se proclamam a glória de Deus por meio da evangelização, como a arte, a cultura e as ciências, que possuem no reino de Deus estatuto próprio, também participam daquela esfera da graça de Deus, para que nós fôssemos felizes. Pela arte contemplássemos o belo, pela ciência explorássemos o conhecimento humano, pela educação aprimorássemos as nossas virtudes, e assim por diante. Mas estas coisas todas também não podem concorrer em ordem de importância e de validade para nossas vidas, quando comparadas com o amor que devemos devotar a Deus, em forma de obediência, de vida santa, de comunhão com Ele e de comunhão entre nós. Posto tudo isso, do que trata o trechinho lido nesta noite? A porção da palavra de Deus proclamada pelo presbítero Rogério no Evangelho de Mateus. Esse sermão de Jesus, porque é um sermão que Jesus está pregando, ele vai contar duas parábolas para ilustrar uma realidade. Esse sermão de Jesus, ele começa no capítulo 24, que é na verdade um sermão escatológico. Jesus está começando a ensinar os seus discípulos e ensinar a igreja como se darão os acontecimentos do fim último desta história, porque a história não é um caminhão desgovernado na banguela, sem motorista, caminhando para o caos. Mas também a história não é um ritmo sucessivo de ciclos e ciclos e ciclos que fazem repetir a mesma coisa. Tampouco a história é uma sucessão de fatos desconectados que levam o homem ao desespero e ao niilismo. Absolutamente. A história tem um começo. E havia caos sobre a face da terra, e Deus fez todas as coisas, viu que era bom, e para dar consciência à história e fazer história, Deus plantou o homem no jardim, colocou ali. E a história tem termo. Todas as coisas foram recapituladas em Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas, nele tudo se cumpre, Ele dá sentido a tudo. Portanto, a história é como diz Agostinho, os pais da igreja, é uma flecha atirada que caminha sempre reto até atingir o seu termo último, que é o Senhor Jesus. E não importa as interpretações, não importa as hermenêuticas ideológicas, não importa que sentido queremos dar às coisas, no final das coisas só existe um sentido: Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Isso não nos isenta de nossas responsabilidades, isso não isenta do nosso compromisso com a história, isso não isenta de fazer do nosso tempo um tempo para a glória de Deus, por meio da construção de uma sociedade mais justa, pacífica e assim por diante. Mas o sermão de Jesus hoje, nesta noite, fala de como será o reinado de Deus sobre a terra. Na verdade, lá no grego, não fala exatamente reino de Deus, um conjunto de valores e um conjunto de verdades. Fala de um reinado, de uma atuação verdadeira, absoluta, concreta, mensurável, tangível de Deus sobre a história. E antes de Jesus começar a falar das relações humanas, ele conta duas parábolas. A primeira delas, eu não sei se vocês viram aí na Bíblia de vocês, é a das virgens prudentes e das virgens insensatas. Jesus fala que o homem não passa por esta vida e por essa história, digamos assim, ao caos, ao léu, de qualquer maneira. O tempo e a história foram dadas para o homem, para que o homem as administrasse, esperando a volta do seu Senhor. Portanto, não é verdade que nós temos que viver intensamente cada momento para sermos felizes. Nós temos que viver prudentemente cada momento para sermos felizes.
Porque quando queremos viver intensamente cada momento, nós estamos advogando que vale toda a sorte de amor e de coisas que provoquem em nós felicidade. Podemos, inclusive, absolutizar o pecado, as taras, uma sexualidade doentia, o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, das drogas, das relações espúrias fora do casamento, de casamento em casamento, descasamento em casamento, procurando a felicidade com as apalpadelas no escuro, tentando a todo momento fazer um test drive para a felicidade. Antes, pelo contrário, o tempo que nos foi dado para ser vivido e para nele sermos felizes, é um tempo para ser vivido responsavelmente, com prudência, procurando reter só aquilo que é bom. Podemos fazer algumas experiências, até por ignorância, muitas vezes, da vontade de Deus. Mas uma vez constatada e contrastada aquela experiência com a palavra de Deus, e não sendo validada pelo Senhor, só nos resta um caminho, uma única atitude e opção: abandonar aquele caminho. E pedir a Deus que nos ilumine. Vocês lembram como termina o Salmo? Vamos ao livro dos Salmos aí. 139. Abre sua Bíblia no Salmo 139, a partir do versículo 23. Quando comparamos as nossas experiências e as coisas do nosso coração com a palavra de Deus, e passamos a nossa experiência no escrutínio do Senhor, e não temos certeza se Deus abençoa tal coisa, tal lugar, tal pessoa, tal associação, nos resta fazer a oração do salmista. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho da vida. Então não quer dizer que você deve viver cada momento e cada oportunidade intensamente. Devemos viver cada momento e cada oportunidade prudentemente, buscando encontrar ali a vontade do Senhor, não só para a glória de Deus, que já é a busca da existência humana, mas da própria felicidade. Jesus conta uma outra parábola, antes de chegar no texto que nós vamos pregar nessa noite. Conta a parábola dos que ficaram para administrar uns bens dele. E ele partiu para um lugar distante e deixou ali bens para serem administrados. Quando ele volta, alguns simplesmente não dão o retorno que ele queria. Tem lá suas desculpas, tem lá suas justificativas, e eu vou dizer uma coisa para vocês: em algumas versões até é verdade. Olha, sei que o senhor é um homem severo, é um homem que não brinca em serviço, é um homem que é tudo direito, tive medo de fazer alguma besteira, então eu nem investi, eu guardei o seu dinheiro, toma o que é teu. E Jesus falou: pô, você sabia que eu era tudo isso e ainda arriscou? Você mesmo disse que me conhecia, sabia que eu era assim, que eu não ia deixar barato, que eu não ia passar a mão na sua cabeça, que não ia desculpar, e ainda arriscou? Ora, você foi mais imprudente do que aquelas virgens da primeira parábola, porque elas, pelo menos no desespero, tentaram sair para comprar azeite. Você nem isso fez, sabendo da minha volta. O que significa isso? Que o tempo não é nosso, que a vida não é nossa. Por mais que você arrogantemente diga que ninguém tem nada a ver com a sua vida, que no seu nariz manda você, que você sabe o que é bom para a sua vida, que você sabe que coisas deve escolher, por mais que nécia, estulta e estupidamente você costume repetir estas coisas, uma coisa é certa: Deus permitiu-nos viver, Deus chamou-nos graciosamente à existência, estabeleceu o número dos nossos dias no seu livro, sabe todas as horas, conta todas as coisas, mas Deus confiou-nos a nossa administração desta vida para que nós rendêssemos frutos para Ele. Não é à toa que o Evangelho de Mateus está assim: para que os homens, vendo as vossas boas obras, lhes deem parabéns, uma placa de prata, uma comemoração na Câmara Municipal, e quem sabe o seu nome fique eternizado numa placa de bronze de alguma praça da vida. Não, para que os homens, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida é vivida na perspectiva de que administramos todas as coisas para que Deus seja sumamente amado. Quando isso não acontece, sabe o que nós fazemos? Quando nós não administramos bem os bens que Deus nos dá, nós temos que culpar os outros pelos nossos fracassos. Quantos pais ainda aqui na igreja caem na estultice de dizer que a vida espiritual do seu filho comprometeu-se porque o conselho fechou o MP? Seria mais justo, mais honesto, mais sensato fazer outras perguntas. Onde foi que eu errei? Que elementos não foram dados como substrato de consistência que fizesse uma vontade calcada e fincada em Cristo? De que maneira o meu próprio testemunho, as coisas que eu disse quando eu era pequeno, à mesa dos outros, ou como eu mesmo participei da igreja, levaram o meu filho, a minha filha a relativizar e ajuntamento solene? Quantas vezes famílias cristãs com o evangelho, depois de uma oração à mesa, abriram bebida alcoólica e fizeram festas regadas de tudo aquilo que nós sabemos que compromete não só a ética, mas o caráter? E depois, lá na frente, quando acontece uma medida administrativa absolutamente corriqueira, não, esta é a causa de todos os males que aconteceram na minha família. Mas não se assustem. A mania de não saber administrar os bens de Deus para dar frutos e transferir culpa é a primeira e a pior herança do paraíso. Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente, porque ninguém quer assumir que existe uma administração pífia, comprometida e tremendamente egoísta. Ou seja, quero fazer sempre a minha vontade a despeito do reinado de Deus. E assim tantas outras circunstâncias que eu teria maior liberdade e autoridade como pastor para colocar a esta igreja como fato concreto de nossa vida não vivida na perspectiva do reino de Deus, que é administrar tudo o que nós possuímos para que Deus jamais venha a ser lesado. Nem na sua honra, nem na sua glória, nem no seu nome, nem no seu dever. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há pouco tempo atrás, eu estava num lugar com a minha esposa e com a minha filha. Alguém virou e falou assim: nossa, a doutrina presbiteriana é igual à doutrina católica, né? Eu já me preparei, porque o cara está me atacando, porque eu era padre, agora eu vou para jugular. Quando eu fui falar alguma coisa, você sabe por quê? Porque os crentes da sua igreja bebem, né? Eu vejo eles nos bares. E eu disse, aí perdeu, porque eu tinha preparado uma série de defesa da doutrina com base no calvinismo. Eu ia demonstrar as peculiaridades e as sutilezas contidas nas institutas. Eu ia invocar Berkoff e a teoria sistemática. Mas não, vocês estão iguais exatamente pelo fato, né, de ter uma moral derretida. E eu resolvi não comprar a briga e bater no peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa, e pedir licença e me retirar do lugar. E quando olhamos para as Escrituras, antes de entrar no texto que eu vou pregar, o convite, ou a advertência de Jesus é que nós administremos todas as coisas para o aumento da glória, da riqueza deste Deus. E Deus tanto é mais glorificado, quanto mais feliz e satisfeito é o seu povo, tanto mais feliz e satisfeito é o seu povo em ser santo. Porque quem não está confortável com a santidade, tem que culpar o pastor da sua infelicidade, tem que culpar o conselho da sua infelicidade, tem que culpar o irmão, o primo, a tia, o sobrinho, o tio, o avô, o pai. Alguém é culpado porque eu fracassei em alguma coisa, quando na verdade somos todos culpados diante de Deus, todos igualmente culpados. Deus encerrou todos os homens no pecado para ter misericórdia deles todos, fala a carta aos Romanos. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, fala o mesmo apóstolo Paulo na mesma epístola aos Romanos.
Portanto, não se trata de transferir culpa, se trata de assumir com justeza a administração da sua vida, do seu casamento, da sua relação com Deus, da sua obediência à palavra. Ou então você pode sempre fugir. Tem muitas maneiras de fugir. Fugir pela transferência. Vá por mim, hein? Pode ser que os outros pastores não falem exatamente as mesmas coisas como eu falo, mas vai chegar uma hora que vão ter que falar as mesmas coisas se continuarem lendo a Bíblia. Vão ter que falar a mesma coisa. Se não falarem, não são bons pastores, não frequentem lá. Se não falarem as mesmas coisas que eu estou falando, nem amizade com eles tenha, porque nós não temos outra coisa para pregar. Podemos ter nuances na interpretação, fazer uma ou outra aplicação diferente, mas a palavra de Deus se nos impõe com graça e verdade. Não existe uma outra Bíblia, uma segunda Bíblia, uma Bíblia mais light, uma palavra de Deus mais palatável, mais adaptável, com menos exigências. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, divide até a profundeza do ser. E olha, vá por mim, hein? Quanto mais clara e mais direta ela for pregada, mais profundamente ela penetra, e mais ela expõe a nossa tremenda necessidade de que essa ferida nos cure. Já é tempo, passados os dias que vocês têm aí de igreja, decorrido o tempo que vocês têm da graça, decorrido os tempos que progrediram na fé, já não mais ficarem assim: a culpa é do pastor, a culpa é do conselho, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu primo, a culpa é da SAF, a culpa é da federação, a culpa é... Não. Todos pecamos, todos carecemos da glória de Deus e todos precisamos saber como administrar tudo que Deus nos deu para que Ele seja glorificado. Tudo. Dinheiro, bens, posses, cultura, tempo, lazer, tudo Deus deve ser glorificado. O lazer, quando se torna algo que toma a nossa agenda, é um ídolo. É um ídolo. Uma piscina e um clube, que olhando de fora é tão simples, tão normal, pode tornar-se um ídolo, se você é capaz de sacrificar no altar do lazer a obediência e a santidade devidas a Deus. Um passeio no shopping, num domingo à tarde, que pode ser a coisa mais normal do mundo. E olhem, já mudei muito a minha perspectiva em relação a isso. Se você puder ir passear no shopping domingo, agora tem um shopping pertinho aqui, que é o Mogi Guaçu, não estou fazendo, Mogi Guaçu, né? Não estou fazendo propaganda de shopping nenhum. Puder ir passear com a sua família, puder almoçar num restaurante, passar momentos agradáveis ali, vá e faça. Porque é bom, é justo, desde que não comprometa a sua adoração, nem o seu testemunho, nem a sua participação na casa de Deus, nem todas aquelas coisas que Deus não abre mão. Porque muitos não vão nesses lugares, mas ficam no Faustão o dia inteiro, ficam vendo filmes o dia inteiro, ou se associam em rodinhas e conversas com a família em casa, que só a Zé do caldo, ou seja... Temos que ser mais lúcidos com essas coisas. Quero terminar voltando agora ao sermão, ao texto que foi lido. Quando é que o reinado de Deus verdadeiramente é estabelecido? Como que a igreja vive a sua atenção para a volta gloriosa de Cristo e o seu encontro com Ele nas nuvens? Como que a igreja antecipa os valores do reino de Deus para este mundo e desde agora já faz com que todas as coisas experimentem novos céus e nova terra? Quando nós mudamos a ótica de quem seja o nosso próximo, a quem nós servimos, de como administramos o nosso tempo e os nossos dons. Ou seja, o melhor lugar, vá por mim, o melhor lugar para se encontrar com Deus não é dentro destas 4 paredes, também dentro destas 4 paredes. O melhor lugar para servir a Deus não é dentro deste culto, também dentro deste culto. O melhor lugar para encontrarmos o Senhor Jesus e a Ele servi-lo é naqueles que precisam de nós. É o pobre, é o faminto, é o que está privado da sua dignidade,
é o que tem a sua cidadania aviltada, é o que não tem o mínimo necessário para manter-se, é o que não tem comida à sua mesa, é o que não tem roupa para vestir, é o que está nu, é o que está expondo a sua vergonha para o mundo como um sinal de contradição contra a nossa burguesia velada, contra a nossa idolatria do tempo e dos bens, contra a nossa alienação em face do compromisso do reino. Porque, evidentemente, é muito mais fácil servir a Deus no conforto destes bancos, embora eles não sejam tão confortáveis assim. É muito bom servir a Deus com todo mundo cheirosinho e limpo. É muito bom servir a Deus sabendo que o seu pastor vai chegar às 7h25, 7h30 ele vai subir e ele vai trazer uma palavra no mínimo inteligível. Porque pelo menos analfabeto funcional nosso pastor é. Então já resolveu a comunicação. Pelo menos isso. Mas é muito tranquilo. Vai ter músicas de qualidade, os nossos músicos são bons. Não importa qual conjunto vem aqui à frente, todos eles dão conta do recado. Aqui tudo é muito confortável. Mas aqui não se esgota. Aqui é a fonte, a origem, o ápice da vida cristã. Mas daqui nós somos empurrados para o mundo feio. Daqui nós somos empurrados para o mundo pobre e miserável. Daqui nós somos enviados, comissionados por Deus para o mundo perdido, que vive no pecado, nas drogas, na mentira, na ofensa a Deus. Não é à toa que os cultos protestantes antigamente terminavam com uma bênção de envio para que os crentes saíssem dali profundamente comprometidos com o reinado de Deus que precisa ser estabelecido lá fora. Lá fora. Na verdade, aqui a gente vem buscar força. Aqui a gente vem buscar poder. Aqui a gente vem buscar solidez. Aqui a gente vem buscar orientação, mas não para ficarmos aqui. Não para esgotar a vida cristã aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não quero ser vendedor de bens religiosos. Eu não quero sentir-me gerente de uma fábrica de santos. Eu repilo veementemente reduzir o meu ministério para engordador de crentes. Não aceito submeter-se a essa cultura que diz que nós devemos esgotar a nossa relação com Deus dentro da mística de um culto. Mas eu tenho profundo compromisso em estabelecer o reino de Deus em forma de justiça, de salvação, de restauração, de aliança, de socorro com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, ou estão privados, no mínimo, de sua humanidade. Cristo não nos veio para fazer cristãos, muito menos presbiterianos. O Cristo veio para nos fazer humanos, porque só humanos, plenamente humanos, refletem a imagem e semelhança de Deus de maneira madura, adulta, verdadeira. Verdadeira. Eu não sei quantos leram a pastoral que eu escrevi hoje, que está no boletim. Eu não sei quantos, mas eu falo sobre os moradores de rua e termino citando Dostoiévski. Quem diria que Dostoiévski seria citado para jogar luz sobre uma realidade quase invisível? Porque Dostoiévski fala que o mundo será salvo pela beleza de Deus. Beleza estampada no rosto de Cristo. Beleza escondida e violentada no rosto de quem sofre, de quem peca, de quem está privado. Os corpos mal cheirosos, os rostos desfigurados, as vidas perdidas e equivocadas, os corpos expostos em sua nudez ou em suas feridas que estão pelas ruas, mas as vidas dentro da nossa igreja quebradas, arrebentadas por opções erradas, por vícios, por casamentos que estão por um fio, por filhos que não se comprometem mais com o Evangelho ou que voltam as costas para Deus, são todas realidades onde nós precisamos ir com o reino de Deus.
para restabelecer e restaurar todas as coisas. Não se enganem. Como eu preguei na SAF ontem lá em Mogi Guaçu, nós não fomos salvos para nós mesmos. Antes, pelo contrário, fomos inclusive salvos de nós mesmos. Fomos salvos para a glória de Deus e fomos salvos para ser instrumentos de salvação para os outros. Lembrando que salvação não é só dizer Jesus te ama e os teus pecados estão perdoados. Começa com isso. Começa assim. Mas salvação é levar o homem a ter vida, dignidade, porque foi ele quem disse em João 10: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena, não uma vidinha mais ou menos. Se você quer compreender esse texto, gostaria que você, em sua casa, se pudesse anotar, ou depois ouça na rádio, ou algum lugar por aí, ler Daniel 7, versículos 9 e 10. Ler Zacarias 14, 5. Ler Atos 17, 30. Ou ler 1 Pedro 4, 17. Eu queria terminar lendo 1 Pedro 4, 17. E aqui eu termino meu sermão. Porque nós gostamos muito de condenar o mundo, né? Nós gostamos muito de falar mal daqueles que não estão na igreja, de comparar a nossa vida justa e santa com os pecadores. Nós gostamos muito de comparar a nossa fidelidade ao Evangelho com os que são ignorantes. Aliás, todos nós somos meio metidos a bestas nesse sentido. Mas olha o que fala 1 Pedro 4, 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento O julgamento vai começar por onde? Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Vocês estão pensando que a chapa vai esquentar primeiro para o mundo? A coisa vai ser conosco. Oro a Deus para que nós sejamos encontrados entre as virgens prudentes, com as lamparinas acesas. Oro de joelhos a Deus para que nós sejamos encontrados como fiéis administradores, fazendo frutificar o tempo e os bens que Deus nos deu. E mais, oro muito a Deus para que você faça um encontro redentivo com o Senhor Jesus, encontrando-se com aqueles que nada têm, nada possuem, ignoram tudo, estão alheios e alienados da cidadania no reino dos céus. E mais, também oro para que você abandone urgentemente a síndrome de Adão. Pare de buscar justificativas para a sua infelicidade nas circunstâncias, nas pessoas, nos outros. Pare de transferir culpa. Culpa é como cartão de crédito, é pessoal, nominal, intransferível e a senha é só sua. Não transfira, assuma. Uma vez assumindo, dê a quem pode destruir esse débito. Porque o Senhor Jesus permitiu que fosse escrito tal coisa para a nossa segurança: lançai sobre ele toda a vossa inquietação, porque é ele que tem cuidado de vós. Lancem sobre ele tudo que passa no seu coração. Não transfira. Não adianta falar que eu sou o culpado, porque eu não vou subir na cruz para te salvar. Não adianta falar que a tua esposa, teu marido, os teus filhos, ou quem quer que seja, são culpados. Assuma a sua culpa e peça ao Senhor: Pai, creio que Cristo, pelo seu poder, pode fazer novas todas as coisas. E pode transformar o que não é naquilo que é. Porque só Ele tira a vida da morte, graça da desgraça, inteireza do que está quebrado. Só Ele tira e põe no reino de Deus. Que todos nós assumamos o que nos cabe,
para recebermos aquilo que Deus quer ofertar-nos. Fiquemos em pé, renovemos a nossa fé, recitando o credo apostólico. Está aí? Credo? Credo não está aí? Então, creio em Deus Pai, oremos. Senhor Deus está nos céus, muito obrigado ao Pai por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, ao participar dessa mesa agora, Senhor Deus, o Senhor esteja nos abençoando, nos dirigindo as nossas vidas, Pai, e que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi entregue, Ele tomou o pão em suas mãos e pronunciou a bênção de ação de graças. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida eterna. Depois partiu o pão e distribuiu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, quando chegou o fim da ceia, ele tomou um dos cálices em suas mãos. Novamente pronunciou a bênção de ação de graças. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. E depois ele passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Façamos a oração do reino de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode assentar-se. Agora é hora de você preparar-se no foro íntimo da sua consciência e do seu coração para participar da ceia do Senhor. Não existe instância maior em você não estando sob disciplina nem apartado da igreja do que a sua alma, do que a sua consciência, para franquear ou não a participação a esta mesa. Agora é hora de, fechando os seus olhos, curvar a sua fronte, passar a sua vida diante de Deus, preparar-se para este momento. Não encontrando coisa alguma que o impeça de participar desta mesa, uma vez que você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, faça-o na certeza de que pela fé recebe o que Deus promete. É hora de prepararmos para isso.
Fiquemos em pé para a oração. Bondoso Deus, querido Pai, na Tua presença santa, nós estamos confortados pelo nutrimento espiritual da Tua palavra, pelos selos da mesma que recebemos no sacramento. Agora leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Iniciada esta semana, ó Deus, sob os auspícios do Senhor, rogamos-te graças e bênçãos para todos os demais dias, que em cada um deles, em nossos afazeres e responsabilidades, procuremos glorificar o Senhor com medidas e ações aprendidas no reino de Deus, para que outros homens e mulheres que hoje não te conhecem venham pelo Evangelho a entrar também para o número dos eleitos, e assim, Pai Santo, experimentar conosco qual boa, santa, justa e perfeita é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito será o teu cesto, bem como bendita a tua amassadeira. Tu serás bendito ao entrares e ao saíres. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.